Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SEMcast, o podcast da Clínica SEM. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, especialmente porque é importante para a saúde pública, que é o teste molecular para o HPV. E temos como convidado hoje, para esse episódio, o Dr. Jorge Câmara. Ele que é patologista e especialista nessa área de diagnóstico molecular. Seja muito bem-vindo, Dr. Jorge. Olá, muito obrigado. Muito obrigado por me receber. Estou muito feliz. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos falar sobre diagnóstico molecular de uma doença que é muito importante e muito prevalente até hoje. Sim. Antes da gente começar a falar sobre o teste molecular, eu queria, para introduzir o tema, falar sobre o que é o HPV, antes de tudo, né? O que é o HPV e por que é tão importante a gente falar sobre esse assunto. Tá bom, então vamos lá. A gente vai falar duas entidades bastante importantes. Eu acho que é interessante a gente fazer um glossário do que a gente vai conversar aqui, porque são termos que vão ser recorrentes na nossa conversa. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o HPV. Então, o que é o HPV? Ele é um vírus, né, chamado papilomavírus. Esse vírus, ele foi detectado há mais de 150 anos, através de pesquisas genéticas, e eles identificaram que esse vírus estava relacionado com uma série de doenças de pele e de trato ginecológico e urológico. Então, o que esse vírus faz? Esse vírus, ele tem a capacidade de entrar dentro da célula, ele se acopla, como ele é um vírus, ele só consegue viver dentro de uma célula, né? Ele se acopla dentro do núcleo dessa célula e obriga essa célula a se proliferar. Essa é a ação de basicamente todos os vírus, e o HPV, ele não é diferente. O HPV, ele é um grupo, né, muito grande, que tem vários membros dentro desse grupo, né? Então imagina que é uma família e a gente tem o HPV1, HPV2, HPV3. São mais de 200 tipos de HPV que estão descritos na literatura. Todos eles são capazes de infectar ou a pele, ou a mucosa, ou o trato ginecológico, ou o trato urológico masculino. A principal forma de disseminação, de contágio desse vírus é através do contato, né? Seja esse contato pele a pele ou um contato sexual. Então, isso é muito importante. Eu acho que essa base para a gente conversar é interessante, porque isso vai fundamentar toda a nossa conversa daqui para frente. Correto. Também é legal a gente lembrar que esse HPV, ele tá na natureza, né? Então, sabe aquela verruguinha que tem em criança, na pontinha do dedo, que às vezes tem surto de verruga nas pontinhas dos dedos, porque as crianças, elas se pegam muito, e aí é muito comum aquela verruga, que é chamada de verruga viral, ela é causada por um tipo de HPV. Certo. Aquele HPV, ele não é capaz de gerar nenhum tipo de doença além daquela verruga. Mas aquele é um membro dessa grande família que não tem capacidade de gerar câncer. E aí a gente tem um outro termo que a gente fala bastante em medicina, que chama, ele não é oncogênico, né? Ele não tem a capacidade de gerar câncer. E a gente tem outros membros dessa grande família que infectam outras localizações, e a principal localização que a gente vai conversar aqui é o trato ginecológico feminino, né? Onde esse vírus, ele, pelo contato sexual, ele é capaz de infectar a região do colo do útero. Então, a nossa conversa vai ser permeada por essa grande introdução que eu fiz. E eu acho que é interessante para quem é leigo entender e ter um ponto de partida da nossa conversa. Excelente explanação. Muito obrigada, doutor. Então, agora, já que a gente entendeu o que é esse papilomavírus, o que é esse HPV, em relação à saúde pública, qual é a importância da gente falar sobre esse tema hoje e falar também de como fazer o diagnóstico desse HPV?
Maravilha. Então, a gente vai falar, antes de falar do diagnóstico, a gente vai falar um pouco sobre epidemiologia, né? Então, em sendo uma doença sexualmente transmissível, agora a gente vai falar daqueles HPVs específicos do trato ginecológico, né? E aí, aqui a gente vai fazer uma grande divisão. A gente tem os vírus que são capazes de gerar câncer, que são os oncogênicos, e são os vírus não capazes de gerar câncer, os não oncogênicos, certo? Perfeito. E a gente classifica esses vírus como alto e baixo risco. Então, quando uma moça, ela contrai o HPV, a gente primeiro precisa saber se ela tem o HPV de alto ou de baixo risco, né? Por quê? O que me interessa é o cara de alto risco. Porque esse cara, ele induz uma proliferação celular ali na região, que o fim dessa proliferação celular vai ser o câncer de colo de útero, né? Sabendo disso, a gente tem um problema de saúde pública muito grande. Por quê? Porque o HPV, a doença do colo do útero, o câncer de colo de útero, é uma doença de país pobre. Por quê? Porque ele está muito relacionado com o comportamento sexual. E o comportamento sexual inadequado, do ponto de vista de vários parceiros, um comportamento sexual sem proteção, um comportamento sexual que se inicia numa idade precoce, que são todas mazelas de um país pobre ou em um país de desenvolvimento. Você tem uma contaminação desse HPV em moças mais jovens. Certo. Certo? E esse é o cenário no Brasil hoje. Então, o que a gente tem? A gente tem uma população de meninas jovens que tem uma iniciação sexual de forma precoce, sem uma boa educação sexual ou familiar, ou dentro de um ambiente de aprendizado, como uma escola, ou igreja, ou qualquer coisa. E essa menina, ela não entende que não ter uma relação sexual protegida faz com que ela não só possa ficar grávida, como também possa contrair uma doença chamada câncer do colo do útero. O câncer de colo de útero, que é o final dessa infecção, ele é um câncer que é muito comum em meninas jovens no Brasil, né? Ele é o 4º câncer mais comum no Brasil. Só para você ter uma noção, a gente trabalha aqui no Hospital do Câncer de Londrina, que é um hospital referência na área de oncologia, e não é incomum a gente pegar cirurgias grandes de moças jovens com menos de 25, menos de 20 anos, onde ela perde o útero, perde os ovários, perde a tuba uterina, simplesmente porque a gente tem uma moça que não teve esse aprendizado numa época importante da vida, antes dessa iniciação sexual, né? Então, do ponto de vista epidemiológico, a gente tem um grande problema, porque a nossa população não é bem educada, não é bem escolarizada nesse sentido, e a gente não tem políticas públicas efetivas para a identificação do vírus numa fase precoce. Né? Em relação a esse diagnóstico precoce, né? Entrando então nessa temática do diagnóstico precoce, hoje o tema é falar sobre o teste molecular para HPV. E aí, eu queria que você explicasse o que é esse teste, como que ele pode ser aplicado e o que ele tem de diferente em relação aos exames ginecológicos preventivos, o Papa Nicolau, até e a indicação mesmo para essas meninas, se tem, enfim. Maravilha. Então, vamos lá. Toda mulher vai no ginecologista uma vez ao ano para fazer aquele exame chato de coleta da secreção do colo de útero, né? Que é o chamado Papa Nicolau. Né? Então, o que o médico faz? Ele vai lá, passa uma escovinha no colo do útero, passa uma escovinha naquele orifício do colo do útero, que é chamado de introito. Ele pega aquela escovinha, ele pode fazer 2 modalidades de exame. Ou ele faz um raspado numa lâmina e manda aquilo para o laboratório e a gente analisa no microscópio. Ou ele coloca aquilo num frasquinho e a gente faz um preparado daquele frasquinho. Aquilo vira uma lâmina e a gente olha no microscópio também. Esse é o exame mais típico, é o exame que todo mundo faz, é o exame que toda mulher faz todo ano. E tá super consolidado, tem mais de 200 anos esse exame, certo?
O que eu identifico nesse exame? Eu identifico lá, eu que sou patologista, só para você ter uma noção, no Hospital do Câncer hoje a gente faz por volta de 2.500 desses exames por mês. Uau. No laboratório DAP, a gente faz por volta de 1.500 a 2.000 exames desse por mês, né? O que a gente faz nesse exame? Então, eu pego essa lâmina, analiso no microscópio e meu objetivo ali é identificar alterações morfológicas, alterações na célula, em que eu digo se aquela célula tem alterações malignas ou alterações benignas. Então, a gente olhando numa régua, né? Então, num lado 0 da régua, Certo. a gente tem o espectro benigno. Então, são alterações inflamatórias, são infecções ginecológicas, que são facilmente resolvidas com um creme. Aí, à medida que você vai passando pro 1, pro 10, pro 5, pro 20, pro 30, lá no 10, lá no 100, a gente tem o câncer, né? E aí eu consigo dizer se eu tenho um câncer invasivo, um pré-câncer, o que a gente chama de neoplasia intraepitelial. E ali eu consigo dar um range, né, pro médico e dizer, olha, essa moça já tem câncer, essa moça vai ter câncer, ela tem uma neoplasia em fase inicial. E esse é o nosso objetivo. Acontece que quando eu identifico que essa moça tem uma neoplasia, uma lesão pré-neoplásica, né? Ou quando ela já tem uma neoplasia instalada, eu já perdi a luta, concorda? Sim. Eu já perdi o tempo ótimo para fazer a identificação nessa moça. Por quê? Porque sabendo que a lesão é causada por uma infecção, né? Significa que essa infecção já está vigente, já está ativa nessa moça há muito tempo. Sim. Há pelo menos 10 anos. Né? O pico de incidência dessa doença é por volta de 35 a 45 anos. Mas o bicho, o vírus, ele fica na mulher, ele pode ficar em período de latência, ele pode ficar hibernado dentro da mulher até 15 anos. Ou seja, só para você ter uma noção, a cada 100 mulheres que fazem, esse é um dado de um estudo feito aqui em Londrina, Certo. tá? A cada 100 mulheres que fazem um exame de Papa Nicolau e que tem um exame de Papa Nicolau normal, 30% delas têm a presença do HPV. E o HPV, que é oncogênico. Exato. Então, aí que tá a grande sacada. E é aí que é importante a gente fazer o exame molecular de forma rotineira em toda mulher que tem idade sexual ativa. A indicação é toda moça acima de 25 anos que tem idade sexual ativa tem indicação de fazer um exame molecular. Não importa. Independente de quando começou a vida sexual. Independente. A indicação inicial é se ela tem idade sexual ativa e tem acima de 25 anos, ela tem direito, tem obrigação de receber um exame de molecular. Por quê? Porque essa é a fase onde ela vai pegar, onde esse vírus vai se instalar ali e ele vai ficar replicando até gerar uma lesão de alto grau ou gerar um carcinoma, né, um câncer, né, nos próximos 10, 15, 20 anos, né? Ou seja, a ideia e o que eu quero fazer, do ponto de vista de saúde pública, é eu achar o HPV antes da lesão se instalar. Antes da lesão. E não é o que acontece hoje. Então, aqui em Londrina, só para você ter uma noção, a gente faz esse exame mais ou menos a cada 100 citologias que a gente faz 4 exames, 5 exames. Eu deveria estar fazendo 60. E não é o caso. Então, além da gente fazer um trabalho de conscientização em relação à comunidade médica, vir aqui no podcast conversar sobre esse assunto, a gente também faz um trabalho de conscientização com a população geral. Sim. Então, o DAP, o ano passado, passou o ano fazendo eventos para mulheres empreendedoras, palestras em escolas, em colégios. Fizemos grupo de empreendedoras, mulheres empreendedoras, demos jantares para falar exatamente isso, né, de uma forma fácil de entender a importância de você fazer esse exame. Com certeza, porque o que a gente tem em mente é, eu vou uma vez por ano no ginecologista, faço meu preventivo e tô legal. Exato. Né? É a ideia senso comum. Exato, esse é o senso comum.
né? E o que eu tô falando pra você não nós não estamos descobrindo a América, tá? Aham. Esse é um exame que tá bastante consolidado, bastante difundido há pelo menos 10 anos. Né? Uhum. Então, assim, os últimos 2 protocolos americanos e o último protocolo brasileiro de rastreio de câncer de colo de útero já coloca esse exame como pedra fundamental no diagnóstico e rastreio dessa lesão. Aham. Então, assim, no protocolo americano, que foi publicado agora em 2020, o último, o protocolo é taxativo. Você, médico, ginecologista, só não está permitido não fazer o exame se você não tiver ele disponível, né? Então, é obrigado a fazer. Ou seja, para toda mulher. Para toda mulher. Então, a gente tem diversas indicações, mas em linhas gerais, as indicações são: se a moça tem 25 anos e ela tem idade sexual ativa, ela tem que fazer um exame pelo menos uma vez por ano. Pelo menos, né? E aí, à medida que o exame for negativo, esse exame ele pode ser feito daqui a 3 anos. Se ela alterar o comportamento sexual, significa ela trocou de parceiro, ela deve fazer um novo exame, né? Mas aí a gente vai entrar num problema que é um problema que é um tabu, né? Uhum. Então, por ser uma doença sexualmente transmissível, né, que na verdade a gente não pode mais chamar de doença, é uma infecção sexualmente transmissível, uma IST. Por ser uma IST, a gente tem todo esse tabu ao redor Sim. desse problema, né? Então, uma mulher casada, ela vai ficar mais receosa em fazer o exame, porque ela vai ter medo de que o marido tenha atraído ou qualquer coisa nesse sentido. Mas não dá pra dizer, porque ela pode ter pego o vírus há 20 anos atrás, Sim, mesmo claro. muito antes dela ter casado. Uhum. Então, o importante é a gente fazer o diagnóstico do vírus para ela ficar numa vigilância maior, né? Para tentar identificar essa lesão, se eventualmente aparecer, no mais precoce possível. Por quê? Porque o tratamento é ridículo para quando você identifica uma lesão de baixo grau ou quando você identifica uma lesão numa fase inicial. Aham. É uma retirada de um fragmentinho ali e ela tá praticamente tratada. Aham. Agora, se você pega um tumor invasor, né, ou seja, um câncer em fase final, aí é uma cirurgia muito grande, são tratamentos onerosos, ela vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia, e tudo é por apenas conscientização, conversa, diagnóstico precoce, e a gente pode mudar o curso da doença. Com certeza. E, doutor, explica uma coisa. Fazendo o teste genético, elimina a necessidade de fazer o Papa Nicolau? Praticamente, já nos Estados Unidos, o negócio lá é tão evoluído. E assim, quando a gente colocou esse exame à disposição no mercado, faz mais ou menos uns 14, 15 meses, aí eu comecei a estudar. Ginecologia não é a minha área, né? Eu mexo com gastroenterologia e urologia. Então eu comecei a estudar, né? Aham. Porque eu tenho que estudar para poder falar com você aqui sobre o assunto. E aí comecei a assistir aula de patologista, ginecologista, tal. E aí fui estudar o que tem nos Estados Unidos e o que os protocolos europeus dizem, enfim. E aí eu assisti uma aula nos Estados Unidos da médica falando, a patologista falando assim, olha, nós estamos falando de uma doença que aqui nos Estados Unidos está praticamente erradicada. Meu Deus! Que aqui é doença que quando aparece no hospital, os residentes todos vêm ver, os patologistas vêm todos ver o exame, porque tem médico aqui que se forma e não vê um câncer de colo de útero. Olha né? que absurdo! E tem determinados locais que o cara já não faz mais a citologia. Ele faz apenas o molecular. Por quê? Porque o que importa é a presença do vírus, né? É isso que interessa. O que me interessa é a mulher livre do vírus. Não me interessa outra coisa. Com né? certeza. Então, eu não quero saber que alteração morfológica a célula tem, porque significa, de novo, que eu já perdi essa guerra, né? Então, a ideia é eu saber com muita antecedência se ela tem ou não o vírus. Para você ter uma noção, tem determinadas indústrias farmacêuticas nos Estados Unidos que a mulher pode fazer uma autocoleta.
Como que é essa coleta? Então é o seguinte, ela entra num site, né, da indústria ou de uma farmácia, sei lá. Ela compra como se fosse uma caneta, uma canetinha dessas do tipo Ozempic, uma canetinha de plástico. Essa canetinha, ela vem com uma tampa, ela introduz ali no canal vaginal, deixa por 1 minuto, coloca a tampa de volta, coloca dentro de um envelope, o envelope já é pré-pago para o correio, ela coloca na caixa do correio, 10 dias depois ela recebe o resultado do exame. Ela chega no médico com o resultado já. Ou seja, você dá essa oportunidade para a mulher, você empodera a mulher, né? E você dá a ela a oportunidade da tomada de decisão. E ela chega com o resultado na mão, né? Então, para você ver como o negócio está muito mais evoluído e que a gente ainda tem muito para aprender e para crescer aqui. Nossa, a gente tá muito atrasado. Mulherada, pelo amor de Deus, a gente não precisa mais fazer o exame da escovinha, então. Provavelmente não. A gente hoje ainda faz, né? Mas assim, a evolução é justamente essa, né? É uma canetinha que você compra numa farmácia ou você compra num site de um laboratório. Você recebe essa caneta, você própria faz o exame, tem lá as informações. É um troço super simples, é mais ou menos como colocar um OB ou algo parecido. Você tampa essa caneta e devolve pro laboratório, ele te devolve o resultado 2 dias depois que ele recebe lá a caneta. E aí, vindo positivo, aí eu tenho que manter um acompanhamento de vigilância. Exato. Daí, o que a gente vai fazer? Né? Então, assim, em sendo positivo, eu caio numa cascata gigantesca de decisão, né? Então, isso vai me importar qual a idade dessa mulher, vai me importar se essa moça tem prole constituída, né? Se ela já tem os filhos. Então, tem uma série de critérios que eu vou alocar ela dentro dessa árvore de decisão. Mas, em sendo positivo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um exame chamado colposcopia, né? Então, o que é a colposcopia? O médico, ele vai até o colo do útero através de uma espécie de um endoscópio, uma câmera. Então, ele vai lá e vê se ele consegue identificar uma lesão visível, né? O colo do útero, ele é como se fosse uma bala soft, né? Lembra aquela balinha que tem um buraquinho no meio? Então, o vírus, ele se instala bem ali na pontinha, na entradinha daquele buraquinho, né? E o médico, ele, pra saber se tem lesão, ele faz um exame que inicialmente é visual. Depois ele coloca ali alguns corantes para identificar se aquela área é suspeita ou não. E no final ele faz uma biópsia, né? O exame definitivo é realmente a biópsia. É o que vai dizer, não, realmente tem uma neoplasia, não tem. E a partir do resultado da biópsia, a gente faz um tratamento. E aí o tratamento ele pode ser medicamentoso, ele pode ser cirúrgico, ele pode ser um cirúrgico ambulatorial. E aí a gente cai numa outra árvore de decisão baseado no status dessa mulher, prole, idade, enfim. Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Então, o teste genético ele é aplicado a toda mulher de 25 anos ou mais que tenha iniciado a vida sexual. Vindo negativo, uma vez por ano ela faz, ou ela repete caso ela tenha mudado de parceiro ou hábitos sexuais, Exato. Isso? Ó, esse exame, então só para você ver como interessante, né? O protocolo é assim. Se a moça faz o exame pela primeira vez e ele vem negativo, ela, desde que ela não mude o comportamento sexual dela, ou seja, que ela não troque de parceiro, ela pode fazer esse exame só daqui a 3 anos. 3 anos, não é todo 3 ano. anos. Né? Hoje, como que é? A mulher ela tem que ir no ginecologista todos os anos para fazer a coleta da citologia. Então, se ela tem um exame negativo, o próximo exame ela poderia fazer só daqui a 3 anos. 3 anos. Né? Então, do ponto de vista de custo-efetividade, ele num horizonte de 3 anos, ele chega a ser mais barato do que a citologia, que custa centavos. Sim. Né? Então, para você entender também o tanto que do ponto de vista financeiro compensa. Né? Então, além disso, se ela troca de parceiro, daí ela tem indicação de refazer o exame. E se ela tem o vírus positivo e uma lesão identificada,
aí ela tem cai uma outra cascata Aham. de atividade. Então, o exame, ele também serve para monitorar tratamento. Então, por exemplo, quando eu faço tratamento, eu espero que o vírus morra, certo? E aí, se durante o tratamento, terminou o tratamento, eu vou ter que fazer um novo exame, né? Uhum. Então, no caso de um vírus positivo, a gente tem diversas outras situações de que a gente tem que fazer esse exame como monitoramento de tratamento. Perfeito. Mas até levando pelo lado da economia, né? Em saúde pública, traria economia tanto para o Estado, Sim, né? Prevenção muito mais precoce, uma prevenção muito mais precoce do que o próprio exame que é feito hoje. Seria muito menos oneroso sim. para os hospitais, porque não chegaria a ter uma doença, como acontece em primeiro mundo, Certo. né? Então parece assim, como é que fala? Tudo mágico, né? Tudo Sim. muito Não muito tem maravilhoso. cenário, não existe cenário em que não compensa fazer esse exame em escala. Não existe cenário. Hoje o SUS tá incentivando? Então, aí olha só que coisa legal. Tem um comitê dentro do SUS que é chamado de Conitec, né? Que é o Comitê de Novas Tecnologias. Então, o SUS ele tem lá uma administração e dentro dessa administração tem uma diretoria bem grande de caras muito inteligentes que decidem quais são as novas tecnologias que o SUS vai abarcar. Então, o Conitec ele tem mais muito envolvimento com a oncologia, né? Então, toda hora tem uma droga nova para um tipo de câncer, né? E quem decide se aquela droga vai ser inserida dentro do rol de medicamentos do SUS é esse grupo chamado Conitec. E em 2022, a Conitec lançou um documento hiper robusto de mais de 300 páginas, referendando e indicando o teste molecular para o Brasil de maneira disseminada, né, em escala. Né? O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem um programa nacional chamado Siscan. Né? Esse programa é um programa que faz Papa Nicolau. Né? Então, nas UBSs, a gente tem lá aquelas áreas, aquelas micro-regiões que as UBSs são responsáveis, né, para cuidar, os USFs, os UBSs. E a meta daquela UBS é fazer um Papa Nicolau em todas as mulheres em idade fértil ou idade sexualmente ativa, né? E a ideia e o que está escrito no relatório da Conitec é fazer esse exame também em escala, com as mesmas premissas, baseada nos protocolos. Só que o que está escrito no relatório é justamente isso. É mais barato fazer com o molecular do que fazer com a citologia. Por quê? Porque a quantidade de gente que vai ter o primeiro exame negativo, eu só vou precisar fazer o exame nessa moça daqui a 3 anos de novo, entendeu? Sim. Então compensa e eu vou onerar menos o serviço, vou trazer menos essa paciente a uma consulta médica, vou fazer um diagnóstico precoce nas moças que têm o vírus positivo, vou ter oportunidade de tratar melhor essas moças, né? Então vou seguir um preceito do SUS, né? Que é a equidade, que é tratar os iguais de forma igual, tratar os desiguais de forma desigual, né? Dar mais atenção a quem mais precisa, dar mais acesso à saúde a quem mais precisa. E economizar na ponta, né? O que é economizar na ponta? Então, o exame, ele custa R$70, né? R$80, R$100, né? Mas o tratamento cirúrgico, medicamentoso, de radioterapia, quimioterapia para um câncer instalado, ele custa na casa dos milhões. Sim. Né? Então, a lógica de ser um ambiente hospitalocêntrico, né? Onde a gente só trata a doença, né? Ela tá totalmente errada, né? E o relatório da Conitec fala justamente isso. O que a gente economiza, né? O custo para colocar esse exame vai ser muito alto no primeiro ano, um pouco menos baixo, um pouco menos alto no segundo. Mas a partir do terceiro ano, o que a gente vai salvar de vida, o que a gente vai economizar lá na ponta, vai compensar. Com certeza. Me parece que
a economia começa desde o primário, do ambiente primário, secundário, terciário. Sim, total. Ele economiza em toda a cadeia. Toda a cadeia. Toda a cadeia. Por quê? Porque você vai dar a chance dessa moça fazer um diagnóstico precoce. Você vai dar a chance dessa moça identificar a lesão numa fase muito inicial. E o custo do tratamento de uma doença inicial é muito baixo. Então, e quando você já tem o câncer instalado, o custo hospitalar, tudo que é de hospital é muito caro, né? Sim. A internação é cara, o cuidado da enfermagem é cara. E quando você põe na ponta do lápis o custo de internação e de cuidado de um paciente oncológico, isso é muito mais caro ainda, né? Então, assim, a economia é gigantesca. Sim, porque não vai aparecer a doença. Exato, porque a doença não vai aparecer, Não vai né? aparecer. Perfeito. E como que é esse teste? O teste é muito simples, né? Então, assim, hoje a gente tem aquele negócio da canetinha lá que eu falei, que aquilo ainda não tem disponível no Brasil, não é liberado, né? Mas como que a gente faz? Então, a coleta é a mesma, né? Então, é basicamente aquele raspadinho, um negócio meio chatinho de fazer, né? Que nenhuma mulher gosta. Mas com aquele líquido da onde ele manda aquele material pra gente, eu vou fazer 2 exames. Eu vou fazer o exame de citologia e vou fazer o exame molecular daquele mesmo material. Então, o que a gente chama de coteste. Então, eu faço uma análise citológica e faço uma análise molecular do mesmo material colhido. Então, ela não precisa colher 2 vezes, é um negócio super simples. E aí, daquele negócio, a gente põe aquilo no laboratório, eu extraio o DNA através de uma técnica de PCR, né? E eu identifico o gene, o DNA do vírus, né? E aí, dentro dos mais de 150 vírus que podem… que estão disponíveis, né? Mais de 150 vírus de HPV, que podem infectar a mulher são 45. E dentro desses 45, só 20 são de alto risco. Isso significa que só 20 são capazes de gerar câncer na mulher. Então, a gente só precisa identificar 20. Mas, o mais legal de tudo é que, dentro desses 20, apenas 2 são responsáveis por 98% das infecções. Que é o subtipo 16 e o subtipo 18. Né? Esses são os 2 principais subtipos. Então, porque quanto mais sondas que você coloca ali para fazer o diagnóstico, mais caro o exame fica. Certo. Então, pelo fato de que a gente saber dessa informação, a gente faz um exame pequeno, né? Onde eu busco apenas esses 2 bichos e esses 2 elementos, né? E eu tenho um exame super barato, né? Então, o custo desse exame é muito barato. Cerca de R$60 a gente consegue fazer um exame desse. É acessível para todos. É quase o preço da citologia. E uma dúvida frequente. É somente para moças esse exame? Para moços também é possível fazer? Total. Esse exame, então imagina, a gente chama o meio da onde a gente extrai o DNA do vírus de meio líquido, né? Então ele é um frasquinho que tem um liquidinho lá, e aquele liquidinho ele é estável, então eu consigo extrair o DNA dali. Então, a ideia é a gente identificar o vírus em qualquer tipo de lesão. Então, por exemplo, a gente consegue identificar o vírus de raspados, né? Então, se a pessoa tem uma verruga, eu consigo identificar o vírus ao raspar aquela verruga, jogo no liquidinho e extraio o DNA de lá. Esse exame, ele é hiper, maxi, mega sensível, né? Sensível significa que ele consegue identificar muito facilmente o vírus, se for positivo. Para se ter uma noção, assim, literalmente você identificar uma gota de sangue numa piscina olímpica, né? E com uma precisão muito alta. Ele acerta em 99,99% das vezes. Então, eu consigo identificar num raspado de uma úlcera ou de uma verruga. No homem, se a moça for positiva, eu tenho indicação de fazer o rastreio no homem também, para ver se ele não está infectando ela, né? E aí, do homem, a gente pode colher da urina,
ou a gente pode colher de um raspado da uretra do homem, do canal do xixi, né? Então, dá pra fazer de homem, dá pra fazer de mulher, dá pra fazer de qualquer sítio, dá pra fazer a coleta. Muito bem. E no caso do homem, é apenas se a parceira é positiva ou ele pode procurar espontaneamente para querer fazer? Existe um rastreio para homens? Não existe, não tem necessidade. A gente sabe que o vírus tem uma capacidade. Quem se ferra nessa história sempre é a mulher, Sempre né? é mulher, né? Então, assim, primeiro, quem é o vetor de transmissão é o homem, né? Sempre é o homem. E o vírus, ninguém sabe por quê, nem como, mas o vírus ele tem uma capacidade muito difícil de desenvolver lesão no homem, né? Então, a gente tem dois perigos aí. Quem inocula o vírus na mulher é o homem. E o homem não tem um carimbo na cara dele dizendo que ele tá doente. Né? Então, mais um motivo para as meninas se preocuparem, transarem só com camisinha, enfim. E não tem indicação de rastreio em homem. Né? Então, por quê? Porque o cara não manifesta doença. Né? Ele é câncer de pênis, câncer de glande, que são também relacionados a HPV, são raríssimos. São raríssimos. Então, não há nenhum protocolo específico para rastreio em homem. Muito bem explicado. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Será que faltou alguma coisa pra gente falar? Acho que não. Posso tomar uma água? Isso vai ser cortado assim? Então a gente pode ficar tranquilo? Pode. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. E faltou perguntar uma dúvida também, que era da vacina. Se quem faz vacina elimina a necessidade de fazer o teste. Vamos lá. Né? Doutor, mais uma dúvida. Como existe a vacina para HPV, a vacina exclui a necessidade de fazer o teste molecular? Então, vamos lá. Uma grande evolução na medicina e na saúde, no cuidado da saúde da mulher, é a vacina do HPV. Então, deixa eu contar um pouquinho como que funciona a vacina do HPV. Então, o Ministério da Saúde, ele tem um banco de dados, onde ele identifica quais são os subtipos de vírus, né? Quais são os membros mais prevalentes, que mais aparecem nas mulheres no último ano. Né? Toda vacina de vírus é mais ou menos assim, né? Então, eles fazem assim para gripe. Então, a vacina da gripe é exatamente assim, né? Ele pega quais são os subtipos de vírus que mais apareceram no ano passado. E baseado nisso, a gente faz um novo tipo de vacina, né? No HPV é a mesma coisa. Então, a gente tem lá uma vacina que protege de A, B, C, então do subtipo 16, do 18, do 45, do 31, que são os vírus que mais aconteceram no ano passado e que, na literatura, são os mais oncogênicos, né? Certo. Essa vacina hoje, ela tem disponível para fazer de forma bastante tranquila, em qualquer lugar você consegue achar, qualquer clínica você consegue achar. E ela hoje tem indicação para toda menina com 16 anos ou mais. Ela tem indicação de fazer, né? Mas o fato dessa vacina proteger a moça de um pool de vírus, ela não protege todos os tipos de vírus oncogênicos. Então, a gente perde ali um pedação, né? Uma quantidade significativa, porque a vacina ela não protege dos 20 vírus, né? Então, ela não perde a necessidade de continuar fazendo rastreio. Entendi. O que acontece? Como a gente está numa fase bastante inicial de vacinação e a gente ainda não tem todas as metas de vacinação, né, eu acho que a gente está vacinando há menos de 10 anos aqui no Brasil, a gente ainda não consegue identificar qual é a dinâmica do vírus que é mais prevalente no Brasil. Né? Hoje, a gente ainda está de acordo com os dados da literatura mundial, onde os principais subtipos são o 16, o 18 e o 31, que tá lá e faz parte desses 98%, né? Com uma frequência muito menor. Mas o 16 e o 18 são os mais importantes e hoje é o que a gente mais vê na prática clínica, é o 16 e o 18 mesmo, né? Então, mas a ideia é que
primeiro, a doença realmente suma, né? Uhum. Então, com a vacinação em massa, essa doença praticamente vai inexistir nos próximos 10, 15, 20 anos. E a ideia é que, na eventualidade dessa moça manifestar a infecção, ela vai manifestar a infecção por um vírus onde não está sendo protegido pela vacina, né? Aham. Então, a vacina é um negócio super legal e que todo mundo tem que fazer e é importante para todo mundo. Entendido. Doutor, gostei muito da nossa conversa, muito esclarecedora. Obrigado. Explanou muito bem, de forma didática, de forma que ficou muito fácil, eu acho que para o público leigo entender. E antes da gente encerrar, gostaria de deixar algum recado ou falar alguma coisa que a gente não tenha conversado, que eu não tenha te perguntado. Então, assim, eu acho que o mais legal de tudo e assim, a gente tá fazendo um esforço muito grande de tentar chegar ao máximo que a gente pode nas pessoas, né? Então, porque o meu cliente hoje, ele é o médico, né? Eu sou um laboratório de anatomia patológica, eu analiso biópsia, né? Então, a pessoa que eu tenho que convencer a fazer o exame é o médico. Só que hoje a gente está diante de uma oportunidade onde eu posso dar ferramentas de poder de decisão para a mulher, que é o paciente final. Então a gente está fazendo um esforço muito grande de ter esse canal de comunicação, né? Aham. Então, assim, a gente sabe que é muito difícil da mulher chegar e falar que quer o exame, que gostaria de fazer o exame, mas ela tem esse direito, né? Toda Aham. mulher deveria chegar numa consulta ginecológica e falar: eu quero fazer o exame porque é importante. E eu acho que isso é o resumo de toda a nossa conversa, né? É um exame Sim. simples, é um exame rápido, fácil, que está disponível e que salva vidas. Muito bem. Muito obrigada, Obrigado. doutor. Gostei muito mesmo da nossa conversa. Eu acho que vai ser muito produtiva. Vamos compartilhar muito esse episódio. E eu queria agradecer, em especial, não só a pessoa, né, mas também a Aldap, né, que está incentivando, patrocinando e incentivando outros episódios também que a gente já veio a gravar. Obrigada, tá, por essa oportunidade de incentivar a levar conhecimento para nossos ouvintes e as pessoas que para cuidar melhor da nossa saúde, né? Cada um cuidar melhor de si. Então, hoje encerramos esse episódio. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui e curte nosso canal, compartilha esse episódio que é uma questão de saúde pública, de conscientização mesmo. Muito obrigada e até o próximo episódio.